Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para relembrar alguns pontos importantes do século XVIII. Século esse que ficou muito conhecido como o século das luzes. E aí vem logo a pergunta: Júnior, por que será que o século XVIII ele é tão importante a ser conhecido historicamente como o século das luzes? A gente precisa relembrar ali um pouquinho o contexto europeu, né? O século XVI, XVII e XVIII é um século que a gente vai ter muita ênfase na questão da racionalização, tá? A busca pelo conhecimento através da racionalidade. E o século XVIII não difere disso. Outro detalhe altamente importante é que nós vamos ter ali, né, a classe burguesa se destacando. Essa classe começa a ascender politicamente e vai buscar dentro da sociedade o seu espaço ao sol. Júnior, será que era errado eu falar que o século XVI, XVII, XVIII, que a gente chama de Idade Moderna, é um tempo que a burguesia vai ascender socialmente? Não é errado, pelo contrário, galerinha. É muito certo isso você falar, tá? Então, quando a gente fala em iluminismo, a gente precisa relembrar esse século XVIII, que também é conhecido como século das luzes. E, logicamente, que vários pensadores, né, se destacaram nesse século XVIII. Eu não tenho como fazer um vídeo destacando todos, mas eu vou falar um pouquinho, né, de alguns que eu considero primordial, importantíssimos para esse século XVIII. Eu queria enquadrar logo, agora, alguns no que a gente chama de contratualismo. Primeiro porque o século XVIII é um século que vai colocar em xeque a questão da monarquia absolutista. Então os pensadores iluministas, eles vão começar a discutir a relação entre o monarca e os seus súditos. Esse monarca, que até então tem todos os poderes absolutos em suas mãos, ele começa a ter esses poderes limitados. Então eu estou falando sim, tá, de Voltaire, eu estou falando de John Locke, eu estou falando de Rousseau, J.J. Rousseau, e também um cara que é conhecidíssimo, que foi Montesquieu. Bem, quando a gente coloca Voltaire e Rousseau, a gente tem ali dois pensadores que se destacaram pela busca da democracia, pela busca dos direitos, né, pela busca de cidadania para os europeus, tá? Eles eram, vamos dizer assim, bem radicais do ponto de vista, né, desse contrato social. Contrato social, inclusive, o nome de um livro de Rousseau. E ele vai estabelecer ali qual seria a diretriz básica para o monarca e os seus comandados. E ele é bem simplório quando ele fala que, olha, se foi vocês que colocaram o rei no poder, e se eles não tiver, como é que eu posso falar, representando os seus anseios, vocês que colocaram no poder, vocês podem tirá-lo. Na mesma linha de pensamento eu tenho Voltaire, tá? Então, os dois aí se destacaram por questionar o contrato social estabelecido entre o monarca e os seus súditos. Júnior e John Locke e Montesquieu, meu irmão, os caras, eles se destacaram quando eles falavam sobre a limitação desse monarca, mas eles disseram o seguinte: ao invés da gente criar uma pesquisa, né, uma situação para entender o contrato social, vamos limitar os poderes desse rei? Como assim? Montesquieu, como Locke, falaram e criaram o que a gente chama hoje de tripartição dos poderes. Olha, o rei, ele pode até ficar no poder, mas ele vai ser o chefe do poder executivo. Opa! Então, cria-se o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, vou repetir para você que não ouviu direito. Nós temos John Locke e também Montesquieu, que vão discutir a tripartição dos poderes. O monarca fica no poder, mas ele vai ser auxiliado ou limitado os seus poderes pelo poder executivo, legislativo e judiciário. Então aí nós temos os principais pensadores dessa linha de contratualismo no século XVIII, ou seja, nessa visão da ilustração, nessa visão dos iluministas. Detalhe aí é o seguinte:
Essa visão que vai ser trazida, que vai ser construída no século XVIII, é uma visão de uma classe que está ascendendo. Qual é a classe, Júnior, que está ascendendo na Idade Moderna? Lógico, a burguesia. A gente já fez alguns vídeos aqui falando sobre a importância da burguesia. Então, essa burguesia, ela vai ser de suma importância e ela vai querer participar da política. Como ela vai participar? Podendo interagir no parlamento, na construção da Constituição, certo? Então, era importante criar esse pensamento com essa base burguesa, mas ainda assim, era importante espalhar esse pensamento. E aí os caras pensaram, como eu vou espalhar esse pensamento? Eis que surge a ideia: vou criar uma enciclopédia, um livro, um compêndio que possa, expandir todos esses ideários dos iluministas. Quem pensou? Dois franceses. Até porque o iluminismo nasce na França, tá? Vários iluministas participaram da própria Revolução Francesa. O próprio Voltaire participou da Revolução Francesa. Então, Diderot e D'Alembert pensaram em criar um livro que pudesse compilar todo esse conhecimento dos iluministas. E aí criaram a enciclopédia. Normalmente Diderot e D'Alembert são conhecidos como os enciclopedistas. Então já falamos dos pensadores que falavam sobre o contrato social, contratualismo, e agora acabamos de falar sobre os enciclopedistas que foram Diderot e D'Alembert. E agora, Júnior, o que é que a gente vai falar sobre? Qual é o outro conteúdo que a gente vai falar? Pessoal, a gente não pode deixar de falar dentro do iluminismo sobre a economia. Na economia, eu tenho duas correntes que foram fortíssimas, tá? A corrente dos fisiocratas, lembra do nome, galera? Fisiocratas, fisiocracismo, era uma corrente que defendia que a base de toda a riqueza de uma nação estava na agricultura. Destaca-se aí um pensador chamado Quesnay, certo? E nesse mesmo século XVIII, nós temos um destaque para um cara que vai revolucionar o liberalismo. Um cara que vai dizer que a economia ela é autorreguladora e que o monarca e que o chefe de Estado não deveria se preocupar com a economia. Ele deveria se preocupar com outras coisas. Por quê? Porque a economia ela é autogestora. Tá? Quem é que eu estou falando? Exatamente, um cara chamado Adam Smith, que vai criar no século XVIII o liberalismo econômico, ou também conhecido como liberalismo clássico. Então, só alguns dos principais representantes desse movimento intelectual filosófico que ficou muito conhecido no século XVIII e que nasce na França, mas ele acaba sendo difundido para várias regiões do mundo, inclusive o Brasil. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e valeu, até o próximo vídeo. Fui!